Boa noite, Karen Garcia. Boa noite, Paulo, Guilherme, Silvia, Jaime, Ribamar sempre prestigiando, Priscila Palmeiro. Tudo bom, doutora Silvia? Tudo bem, Vitor, Karen, minha querida, Luísa querida que vai estar conosco logo também, Jaime, boa noite. Boa noite. Bom, estamos aqui novamente juntos em mais uma live, mais uma iniciativa do Departamento de Imprensa da APAMAGES, que é a Associação Paulista de Magistrados. Também saudade de você, Karen. A ideia dessas lives é o quê? Falarmos um pouco, né, com todos que chegam até aqui, até a nossa página, trazermos um pouco de conteúdo. Fizemos já algumas lives falando sobre a questão da imprensa, como a imprensa lida com as questões jurídicas, como nós, do judiciário, lidamos com a imprensa, como é esse relacionamento. Você que não assistiu, tá tudo gravado, convido você a assistir. Tivemos, assim, lives muito boas, com conteúdos maravilhosos. E agora nós estamos com essa segunda, né, com esse segundo tema, com essa segunda leva de lives, que é sobre o quê? Sobre desafios, dificuldades das carreiras, né? Estamos trazendo profissionais aqui das mais diversas áreas, sempre com o objetivo de saber como é que é a carreira específica da pessoa, como é que é ser, né, profissional naquela área. E principalmente, minha convidada chegou. Sabe depois que já está lá? Sabe? Aquilo que ninguém conta pra gente. Olha lá, tudo bem? Larissa, querida, deixa eu falar. Como você está? Tudo bem, deixa eu ajustar aqui. A gente sempre começa, né? Eu começo sozinha, depois preciso arrumar melhor. Tá me vendo? Tá perfeito, tá bom? Tô te vendo. Tudo bom? Como você está? Uma boa noite para você. Tudo bem. Eu tô tão feliz, Carol, porque faz tanto tempo que a gente não conversava, né? É correria, apesar de nos encontrarmos, né, em um grupo e outro, mas assim, a gente acaba não conversando, né? E é tão bom te ver, porque eu lembro, eu tenho memória afetiva muito boa em relação a você. Fizemos cursos juntas, estivemos em momentos importantes, eu acredito, até para a história ali, né, do sistema judicial, onde participamos de elaboração de enunciados. Então, assim, eu tenho uma memória afetiva muito boa em relação a você, e é um prazer estar aqui contigo essa noite. Prazer é meu também, né? Você que está aí à frente do FONAJUC, né? Que é o Fórum Nacional dos Juízes Criminais, tem um cargo tão importante, que está sempre tão presente em todos os momentos que, enfim, que são importantes para a magistratura, não só para a magistratura criminal, mas para a magistratura em geral. Queria que você, Larissa, para quem não te conhece, se apresentasse, falasse assim, o que você acha mais importante sobre você, porque você faz tantas coisas que eu fico com medo de deixar alguma coisa de lado, alguma coisa que você acha importante. Então, se você pudesse apresentar, eu te agradeço. Mandar um beijinho para a Karen, querida, que está aqui com a gente. Uma querida também, né? Já fez conosco. Para o meu marido também, que está aqui, eu vi que ele entrou. Então, Carol, eu sou a Larissa, uma apaixonada pelo que faço, sou mãe, esposa, juíza, professora e apaixonada, literalmente, por justiça, por tudo que liga às questões que eu considero justo, que eu considero importante na sociedade. Então, você falou assim, você é envolvida com tantas coisas, e é uma verdade, porque eu vejo sentido. Quando eu vejo sentido nas coisas, eu realmente me envolvo, eu busco conhecer mais, busco ir atrás daquilo. Então, assim, essa sou eu, né? Nem sempre consigo,
Mas eu sempre estou disposta enfim, fazer, dar o meu melhor, né? Que é o mais importante, né? Eu acho interessante, porque assim, eu vejo você em vários lugares do país, sempre atuante, sempre em nome do Fonaju, sempre já vi você em Brasília, junto ao CNJ. Hoje você mora onde? Eu moro em Rondônia, eu moro em Rondônia. Mas assim, quando eu passei no concurso da magistratura pela primeira vez, eu morei no Acre. Eu morava no Acre. Ah, entendi. E aí Você já passou? Você passou então para o Acre primeiro? eu passei para o Acre primeiro. Trabalhei lá, trabalhei em zona de fronteira. Eu falo assim que eu tenho o maior orgulho, sabe, Carol? Porque assim, poucas pessoas podem dizer que tem essa experiência, a não ser esses colegas que trabalham no front mesmo, né? Ali no dia a dia com o perigo perto de situações graves, situações socioeconômicas complicadas, entendeu? E eu tenho um baita orgulho de ter passado por tudo isso. Eu fui para lá, acredito, em 2008, 2009, foi o concurso de 2008, né? Fui para lá em 2009 e passei um período lá antes de vir para Rondônia. Eu falo assim, eu aprendi a ser juíza lá, verdade, é uma grande verdade. Porque assim, eu me deparei com tantas situações diversas, porque assim, ali eu pude trabalhar tanto próximo à fronteira do Peru, como na fronteira, literalmente fronteira com Bolívia. Fronteira seca e, assim, com todos os problemas reais que pode existir numa fronteira que você sabe que envolve tráfico de drogas, exploração de trabalho infantil, coisas assim que a gente nem imagina. Eu tive o prazer, eu falo prazer porque eu gosto muito do conhecimento, né? Eu adoro conhecimento. Então, assim, eu tive o prazer de aprender com os colegas que hoje ainda estão lá, né? Assim, enfrentei vários desafios, fiz júri com índios, fiz audiências com índios. Então, assim, isso me trouxe uma gama de experiência muito grande. Isso aos meus 28 anos. Foi quando eu passei no concurso. Então, de lá para cá já é mais, já passou mais de uma década, né? E eu tô ainda aprendendo. Eu nunca deixei de ser juíza criminal, né? A gente fica ali naquelas primeiras varas, a gente fica nas varas genéricas, né? E agora eu tô numa vara específica. Mas estou me dedicando também, já há algum tempo, Carol, ao direito digital, a tudo que diz respeito ao direito digital. Aí você pode me perguntar, mas por quê, né? E eu vou te responder. Eu sei que você está pensando. Carol, o Brasil, ele é gigante. É continente, assim, o tamanho, né, gigante, é um país continental. E eu lembro assim que em 2012 eu publiquei um artigo no Conjur que falava assim, o acesso ao judiciário por meio de tecnologia, por meio de acesso à internet, é um direito fundamental. Porque é, de fato, um direito fundamental. E quem está nos grandes centros, São Paulo, Rio, Minas, acaba tendo aquele fluxo é, mais tranquilo, eu vejo, mais tranquilo, né? Mas o Brasil é gigante, então nós temos problemas de os mais básicos possíveis no norte, no nordeste, e sim, também tem problema que é diferente de tecnologia e inovação, e quase em todos os estados. Então, eu comecei a entender que realmente o que eu escrevi não podia ficar só no papel. E é um direito, de fato, é um direito fundamental. Tanto que está na Carta Magna, está na Constituição, que fala que o direito à internet, a inovação, a tecnologia é um direito de todos. Então, eu comecei a ver que se nós não começarmos a falar sobre isso, isso nunca vai acontecer, né? E eu acho, sinceramente, eu acredito que o direito digital ele traz inovações ao processo, ao sistema judicial,
que sem ele não seria possível. E isso na esfera criminal, na esfera civil, em varas de privativa. E assim, daí daria para a gente fazer, né, uma aula, ficar aqui dias falando sobre essa multidisciplinariedade do direito digital, que atinge o civil, o criminal, o administrativo, o tributário. E aí, se a gente não focar nisso daqui para frente, se a gente não ter esse entendimento, ter esse interesse, o que vai acontecer? Vai cada vez se tornar mais difícil. E o judiciário não vai estar acompanhando a realidade. Né? Eu estou vendo a Karen, né? Tá falando da Amazônia, né? Como a Amazônia. É fundamental, porque assim, eu tive a oportunidade, Carol, de fazer audiência com pessoas em linhas, em zonas rurais, pessoas que tinham que ir ao judiciário, até estava semana passada falando sobre isso numa live, que tinha que ir ao judiciário, gastar o seu próprio dinheiro do seu bolso. Às vezes é o dinheiro que ele conseguiu ali naquela semana para alimentar a sua família. Tinha que gastar o dinheiro para ir ao fórum, ficar horas lá, e você sabe que acontece, não é comum, mas acontece, de adiar a audiência, redesignar. Essa pessoa volta. Já não tem condição. O acesso ao digital, à tecnologia, no judiciário, eu penso assim, é fundamental. E é por isso que eu comecei a estudar com mais afinco essa área do digital, do direito digital, porque eu acredito que melhora todas as áreas do direito, entendeu? Todas as áreas. O que você considera, Larissa, para quem não é da área, não entende, o que é direito digital? Só falar um oi para a Luciana Liviero, que é uma jornalista maravilhosa aqui que está acompanhando a gente, todo mundo que entrou agora. O que é direito digital? Para quem não entende, né? Porque as pessoas pensam direito civil, direito penal. Direito digital, né? O que é? O que é direito digital? Também quero falar boa noite para o pessoal. Eu vi que o Denis entrou também, um querido, do Juizado Especial. Meu seguidor, que ele vem em todas as lives. Eu acho uma gracinha, ele acompanha. Um abraço para você, meu querido. Direito digital. O direito digital, antes de tudo, ele é multidisciplinar. Ele não, assim, seria errado, Carol, eu falar assim, olha, tem um conceito. Oi, Rê. Oi, Bruna. Beijo, beijo. Seria errado eu falar assim, olha, tem um conceito X ou conceito Y. Não tem. Porque todas as áreas, né, o direito civil, o direito penal, o direito administrativo, ele lembra, tá, para ficar mais pragmático, você lembra quando começamos a estudar o direito penal constitucional, o direito civil constitucional, ou seja, dá uma pegada mais ali de direito constitucional para todos os ramos do direito, passando pela filtragem constitucional, etc. O direito digital é a mesma situação. Quando você vai acionar o judiciário, você tem instrumentos próprios que o direito digital ele vai te facilitar a vida, né? Ou seja, por tecnologia ou pela própria teoria. E hoje é tudo muito incipiente, sabe, Carol? Porque assim, nós temos, por exemplo, tem regras que ainda buscamos aí do direito internacional, né? Que a gente usa de forma escalonada, de forma emprestada, acaba utilizando essas normativas, né? Porque a gente ainda não tem aqui, né? Aqui no Brasil, né? E assim, as relações, elas serão restabelecidas, estabilizadas pelo direito digital. Se alguém entra com uma ação, se alguém lhe ofende pela internet, ali aquela simples ofensa, aquele simples fato, ele pode gerar uma ação civil ou uma ação criminal, ou os dois, né? Sim. Eu até falava semana passada, falava assim, olha, uma aluna minha, que inclusive é colega nossa, do curso de Direito Digital que eu tenho, ela fala assim, olha, Larissa, eu achei que não, eu sou juíza há 20 anos de vara criminal, eu achei que não ia ter mais processos de crimes contra a honra, porque há muitos anos eu não via, né? Porque antes... Imagina, agora, né? Que mais tem por causa da digital. Como que estava acontecendo antigamente? Subia no muro e falava assim, fulano, você é isso, você é aquilo, né? Você é uma palavra de baixo calão. Hoje é completamente diferente. Porque assim, antes, ouvi o vizinho, na rua, ou bairro, né?
Hoje, se alguém coloca alguma coisa ali na rede social, bum, né? Já foi, já era, né? Então, o que acontece? O mundo já está sabendo. Então, a dimensão disso é gigante e isso é óbvio que vai reverberar tudo no Poder Judiciário, né? Às vezes até mais na área civil mesmo, porque as pessoas estão buscando hoje reparação, aí tem as cautelares, tem que retirar aquela URL para diminuir o dano, enfim, todas essas questões que envolvem o direito digital. Então, o que é o direito digital? Eu prefiro não dar um conceito fechado, porque para mim o direito digital ele é mais uma solução do que uma fonte, assim, uma ideia, um conceito, né? É muito mais amplo, porque o direito digital não é uma disciplina, ela é multidisciplinar. Então, nós poderíamos falar direito civil digital, direito penal digital, sim, com a máxima tranquilidade. E aí ela facilita os instrumentos para a gente chegar ao judiciário. Ela traz também, porque ela traz inovação, traz toda aquela questão de inteligência artificial, marco civil na internet, os crimes diferentes, né? Sextorção, porno revenge, todas essas outras circunstâncias novas, né? O cyberbullying também. Mas traz também a Lei Geral de Proteção de Dados, que é tudo isso que envolve o direito digital. Verdade. A Karen está falando que os crimes dessa natureza estão cada vez mais presentes na rede digital, envolvendo pessoas muito jovens. E com a pandemia, a gente percebeu o quanto é importante esse acesso, não é, ao digital, à internet. Muitas vezes o direito ficou só digital mesmo. No começo, principalmente nós atuamos aqui em São Paulo, por exemplo, foi só digital. Hoje em dia, a questão do virtual e do papel, do presencial, cada vez mais. Quem não tem acesso, isso que você falou é muito importante. Num país como o nosso, você dá acesso à tecnologia, ao digital, ao computador. Ensinar isso também, essa forma de educação, é fundamental. Olha o Herval Júnior, o direito digital no sentido amplo nos impõe uma revisitação de muitos temas dentro desse caráter interdisciplinar. É verdade, né? Agora, voltando um pouquinho, Larissa, você nasceu onde? De onde você é? Você é de Rondônia? Não, eu nasci em Cuiabá. Na época, comecei a fazer concurso só para o norte. Por quê? Eu tinha uma situação peculiar da família e aí, assim, eu falei, olha, vamos migrar para o norte. E fica mais perto da minha família também, em Cuiabá. E aí, eu consegui passar no concurso do Acre, fiquei lá, iria ficar, porque é um judiciário excelente, nós temos amigos muito queridos de lá, né? Mas aí a saudade bateu, né? Aquela coisa assim, de estar mais pertinho da família, né? E aí eu fiz uma escolha, eu falo assim, ó, uma escolha razoável. Pensei, se eu passar até quinto lugar no concurso de Rondônia, eu vou para Rondônia. Se não, eu não vou, porque eu não vou abrir mão do tempo que eu já passei aqui, das comarcas que eu já posso ficar e tal, para ir para Rondônia. Na época eu pensava assim, na minha cabeça, né? E aí eu comecei a fazer o concurso sem nenhuma perspectiva, assim, porque eu estava trabalhando demais. Eu estava uma máquina trabalhando, assim. Carol, quem me conhece mais de perto, assim, no meu trabalho, sabe? Eu sou mega workaholic, assim, sabe? Eu sou pilhada no meu trabalho. Então, eu estava trabalhando muito naquela época. Falei, acho que eu não vou passar, porque né, eu não estou tendo tempo para estudar e tal. E aí, acabou que eu passei na primeira fase. Eu falei, não, então agora eu vou me dedicar, eu vou estudar. Aí eu estudava de madrugada, estudava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, um sufoco só, né? Porque eu já tinha o meu primeiro filho, né? Era bebezinho, na verdade, né? Quando comecei a fazer o concurso daqui. Era bem bebezinho, assim. Aliás, eu fiz o concurso grávida e fui até prova oral, eu tava amamentando. Nossa, foi um sufoco minha prova oral. Um dia eu conto pra você como que foi essa questão da amamentação e a prova oral. Meu Deus. Mas superei isso, entendeu? E aí, por isso que eu vim parar aqui, para ficar mais perto da minha família. O Mato Grosso era inviável para mim voltar a fazer concurso lá, porque é um estado gigante, é muito grande mesmo, e as comarcas são extremamente longe uma da outra. Então, ô Gislaine, um beijo para você, querida. Então, são muito, muito longe. Então, assim, eu ia acabar ficando mais longe da minha casa. Hoje se eu pego o avião aqui, eu chego 1 hora e pouco, eu chego na casa da minha mãe, em Cuiabá, entendeu? Então, foi uma
então, por família mesmo, assim, de vir para cá para poder ficar mais perto, mais acessível. A família que eu acho o principal, Carol. Eu não me vejo, assim, longe de família, sabe? Assim, eu sou muito ligada à minha família e eu já acho que eu tô longe, né? Imagina se eu ficasse mais longe. Então, é por isso que eu saí do Acre e vim para Rondônia. E você prestava só magistratura ou magistratura, Ministério Público? Tem muita gente aqui que está prestando concurso e fica curioso, por isso que eu estou te fazendo essas perguntas. Porque no começo, às vezes, a gente não sabe muito bem, né? Você já sabia que você queria ser juíza? Ou você queria passar no que viesse primeiro Não, também? Carol, eu nunca tive, assim, vontade de fazer defensoria pública, Ministério Público. Uma vez eu até fiz inscrição para o Ministério Público daqui, mas não fui, assim, sabe, eu não me interessei pela prova, não fui atrás, assim, de estudar mesmo, sabe? Porque, assim, eu acho que eu tenho assim, uma vontade, uma vocação tão grande de ser juíza. E é muito engraçado, assim, Carol, porque meu pai, ele falava assim, ai, você vai ser uma excelente advogada. Ai, você vai ser uma excelente advogada. Ele achava o máximo, assim, a advocacia, sabe? E assim, eu comecei a faculdade pensando nisso, né? Ah, eu vou ser uma excelente advogada. Só que quando no meio da faculdade, eu falei, não, eu não quero isso. Eu acho linda, a profissão linda. Mas eu gosto, eu tenho afinidade com pessoas, eu gosto de pessoas, eu gosto de resolver problema, eu gosto de estar ali, vamos resolver essa questão e tal. E eu sempre, assim, na minha casa, era muito engraçado, porque eu sempre falava assim, fala você para minha irmã. Aí ela fala, não, agora fala para você, para outra irmã, para eu decidir quem que tava com a razão. E os meus filhos, eu faço isso direto com eles. Eu falo assim, você, tá, agora fala você. Aí depois eu decido. Ou seja, eu acho que eu sou assim, naturalmente. Gosta de ouvir os dois lados. É E porque assim, advogado também gosta de pessoas e de resolver problemas, mas de uma outra forma, se a gente for de pensar, uma não é? tem que ser parte, né? E, É. e nada, Carol, porque assim, meu pai, quando eu passei para magistratura, ele foi, né, todo orgulhoso na posse e tal, né, tava todo bonitinho lá, ele não tinha ficado doente ainda. Nossa, aí tá. E aí ele foi, ok. Aí quando eu passei em Rondônia, ele já tinha passado pela doença que ele teve. Ele teve um câncer bem forte, assim, tanto que ele não fala, né? Ele fala através de aparelho, ele tem uma deficiência muito grande, assim, em relação à questão da fala, né? Mas ele se adapta, adaptou, tá tudo bem. E aí, ele foi na minha segunda posse, né? E aí, ele com o aparelho, coitadinho, ele não podia nem falar assim alto, porque o aparelho fica muito alto, Carol, muito alto, sabe? E aí ele falou assim, mas assim, ele falou, ficou assim, as pessoas ouviram e começou a dar risada, todo mundo deu risada. Ele falou assim, olha, segurando o aparelho, assim, né? Ele falou assim, olha, ok, eu vim nessa posse, mas você não inventa de fazer mais nada, que eu não vou. Chega, foi a última posse que eu vi. Falei, não. Eu fico pensando nisso, porque uma vez o concurso é tão difícil, fico imaginando se eu tivesse que prestar um segundo e a família sofrendo junto. Sua família sabia que você estava tentando prestar de novo? Porque a família sofre com a gente, não é? Família Coitado sofre. do seu pai. Nossa, e assim, como o meu segundo. Minha mãe, assim, minha mãe, meu Deus, eu acho que ela orava tanto por mim que eu acho que ela já orou tudo que ela tinha que orar na vida, assim, sabe? Para eu passar no concurso logo, porque eu tava, assim, naquela fase de estudar, mas os pais sempre se preocupam, né, de engatar logo na vida, de ter uma profissão. Só que eu já tinha minha profissão, eu já tinha passado na OAB, já era advogada. Só que, assim, eu não parei para advogar. Então ela ficava assim, né, aquela indecisão e tal. E aí sofreu muito minha mãe. Nossa, minha mãe e meu pai. Nessa angústia, assim, sabe? Meu pai já não é muito ansioso, então, assim, até que não tanto. Agora minha mãe mais. E aí, no segundo concurso, aí já era diferente, porque eu já tinha um filho. Né? Aliás, eu estava grávida. Então, assim, os 2 primeiros meses da minha gravidez foi terrível. Assim, foram meses horríveis, né? Porque eu vomitava muito. Então, assim, eu tava aqui lendo e vomitando, e lia de novo, e vomitava, e passava mal, ficava tonta, e lia de novo. Então, assim, minha mãe via aquela angústia, assim, tipo assim, é sofrimento mesmo, sabe? Assim, porque vomitando e lendo, aquela coisa assim, até nojenta, né? A gente tá falando, mas Mas é importante, tem gente que fala, dá para conciliar, né? Você estudar com a questão é, da maternidade. Uai, quando a gente quer alguma coisa, você tem um foco, não é nada, nada impede.
Você estava há quanto tempo já no Acre aí? Você era juíza há quantos Eu anos? estava 3, 4 anos. Ou 3 para seja, já 4 anos. fazia um tempo que você tinha parado de Já, estudar, né? Para eu, já- recomeçar, você tem eu que estudar, recomecei. E eu né? recomecei com uma vibe assim, tipo, agora, ou é agora ou não vai ser mais, né? Porque assim, eu já, nessa gravidez, aí depois o meu filho nasceu, ele nasceu com alguns probleminhas, assim, de saúde, teve pneumonia com 6 dias, e tudo isso antes da minha prova oral, né? Assim, um mês antes da minha prova oral. Então, eu falei assim, não, eu vou ler só informativo, né? Porque eu não tinha mais, eu não conseguia, humanamente, assim, fisiologicamente, biologicamente, eu não conseguia mais nada. Porque eu estava exausta, que eu estava amamentando, quem é mãe e amamentou sabe que as primeiras semanas, assim, são terríveis, né, da amamentação, por todas as questões que a mulher passa, hormonal e tal, né? Então, eu passei por essa situação, e aí eu tinha que ficar, falei, vou ler só informativo. Não conseguia ler nem os informativos, porque aquela coisa toda, daí meu filho teve que fazer tratamento, aí logo ele já ia passar por uma cirurgia. Então, assim, aquela situação toda e eu estudando e indo para a prova oral. Então, por isso que eu falo assim, sabe? Uma vez um assessor veio me perguntar, doutora, eu quero fazer toda a minha vida primeiro. Aliás, eu quero passar no concurso primeiro para depois fazer minha vida, ter filhos e tal. Eu falo assim, olha, se você está me perguntando, querendo ouvir algo de mim, eu posso te falar assim, viva a sua vida, é normal, tenha uma vida normal, traça seus objetivos, mas não abandone a vida pessoal, porque o que sedimenta nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, é a nossa vida pessoal, é a nossa base. Eu penso assim, é a nossa base para a gente ser um bom profissional, né? Ser um profissional de excelência. Então, assim, eu não tenho como estar mal na minha casa, né? Tá ruim, ou tá triste, ou tá sozinha, ou tá, né? E lá fora, né? Lá no meu trabalho, excelência. Eu acredito que não, acho que tudo tem que ter uma harmonia, né? Tudo tem que estar assim, o conjunto tem que tá bom, né? O conjunto da ópera. Então, eu falei para ele, falei assim, olha, eu acho que você quer casar, você casa, você quer ter filho, vai ser mais difícil? Óbvio que vai, óbvio, porque uma coisa é você se dar sem filho, entra no quarto, você fica lá 4, 5 horas, 6 horas, e filho não chora, filho não quer brincar com você, filho não quer isso, não quer aquilo, entendeu? Só que, e a sua alegria, e o seu coração, como tá? Né? Porque eu falo assim, pessoa completamente detonada emocionalmente, é muito difícil passar no concurso. Você tem que estar E com certo equilíbrio. E outra coisa também, eu acho que quem fica esperando a vida ficar suspensa é tanta pressão para passar que às vezes é mais difícil. A pessoa acaba não conseguindo porque ela precisa passar para poder viver. E aí, aquela pressão que você tem, aquela obrigação de passar, te impede. Você vê, tudo foi acontecendo. Quando tem que ser, não é? Eu acho que tem aquele concurso que é o concurso certo para você. Aí as questões parecem que são feitas para você, parece que no oral é tudo perguntado do jeito que, não é? Aquilo que você sabe, a pessoa vai te perguntar, tudo acontece. Eu queria saber um pouco mais desse teu começo aí no Acre, que você falou que você ia na fronteira, né? Pelo jeito é muito difícil ser juiz no Acre, ser juiz em Rondônia. Depois eu queria que você fizesse essa comparação. Mas como é que era esse começo? Você passava risco, tinha risco de vida? Como é que era isso, né? Os crimes eram diferentes? Como era ser juíza no Acre? Então, olha, por incrível que pareça, as ameaças mais sérias que eu recebi foi aqui em Rondônia, né? Então, assim, eu não vou pedir essa questão de perigo. Eu nem poderia falar sobre isso, porque é uma coisa que né, é institucional e tal. Mas assim, eu cresci muito, eu amadureci muito enquanto ser humano, sendo juíza lá. Por quê? Eu tinha que lidar com situações as mais peculiares possível. Para você ter uma ideia, eu já, por exemplo, ali, né, na situação de fronteira, o menino, o pai com exploração, por exemplo, de trabalho infantil aqui. Aí toda vez que ele ia ser notificado, toda vez que ele ia ser, ou até mesmo uma medida mais restritiva, ele corria para a Bolívia. E aí um dia ele chegou para mim lá no fórum, né, o pai,
e falou assim, doutora, eu quero falar com a senhora. E assim, Carol, eu sempre recebi todo mundo, sabe? Assim, os advogados que trabalham me sabem, assim, eu sou mega acessível. Assim, eu, não, pode, entra e fala, o que que foi? Aí ele falou assim, é o seguinte, eu tô passando fome, minha família tá passando fome, meu filho, ele trabalha, é verdade, ele tem 6 anos. Eu falei, mas o seu filho tava com faca também, que eu vi numa foto que eu gritava com faca, né? Aí ele falou assim, sim, ele anda com facão porque ele que faz toda a tira todo, limpa todo o terreno para mim, faz o artesanato, faz isso, faz aquilo. Doutora, se a senhora não deixar ele fazer isso, eu simplesmente vou. Nossa família vai morrer de fome, porque eu não tenho como sustentar ele me ajuda nisso, eu sou deficiente. Você fica numa situação assim que você fala assim, meu Deus, né? O que, que é o justo, o que, que é o certo? E aí, assim, outras experiências também bastante interessantes foi o julgamento de índio, que eu tive a experiência de conhecer alguns índios, né? E tentar compreender como funciona essa questão mais cultural, mais tradicional ali em uma aldeia, como que funciona isso, né? Que é totalmente diferente da nossa cultura, né? Então, assim, como que funciona essa questão do cometimento de um crime, os motivos, a motivação disso. Lá, no caso, era um homicídio, o primeiro que eu tive a oportunidade de julgar. E aí você saía dali, ia almoçar, e aí o restaurante estava cheio de índio, estava cheio de pessoas fora da Bolívia. Então, assim, além disso, ainda tinha questões de ordem pessoal. Uma história assim que eu conto, eu falo assim, gente, eu não acredito que até isso eu passei. Eu fui uma cidade bem longínqua, assim, né, que é quase fronteira com o Peru. E aí eu fui ficar no hotel, Carol, durante esse período que eu tava lá. E aí a dona do hotel é uma peruana. Não sei se tem ainda hoje esse hotel, mas é muito tempo atrás, né? Só ia por avião, né? Não tinha como ir por via terrestre, né? E aí a dona do hotel. E assim, o meu quarto, ele tinha duas portas. Um para o corredor, porque na verdade era tipo uma fazenda, assim, sabe? E aí tinha um quarto do lado lá. E um era para cá, que você abrisse, você ia ver a recepção do hotel, a uns 200 metros. E a outra porta, se você abrir a porta, era selva amazônica. Era, assim, extremamente selva fechada. E eu sempre, Carol, eu sempre tive, assim, sempre morei na mesma casa, no mesmo quarto, nunca nem mudei cama de lugar. E fui para lá. Cheguei lá sozinha, eu abri aquilo à noite, eu falei, meu Deus, Onde eu eu vim não parar? eu não sabia, eu não sabia assim, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu me escondia. E assim, todos os dias eu fazia questão de arrastar todos os móveis para aquela porta, né? Eu cabeceira como se fosse alguma coisa, mas eu arrastava, eu tinha certeza. Tudo bem. Aí começaram a falar, porque aqui tem cobra, tem aranha, tinha uns bichos estranhos. Aí eu falei pra peruana, eu falei assim, fulana, estão falando que tem cobra, que eu tô com medo de dormir à noite, porque eu tô com medo de cobra. Ela, não te preocupe, não te preocupe. Ela falava assim. Eu comprei tipo inseticida que passa ao redor do quarto e que espanta todas as cobras, animais peçonhentos e tal. Aí eu, nossa, que bacana. Inseticida para cobra, certo? E eu, que legal, que legal. Nossa, aquela noite tranquila, né? E depois, alguns dias, eu comecei, gente, mas eu não vejo ela passando esse negócio. Peruana, você passou? Hoje você passou? Passei, mas você não viu porque ele é invisível. Tá, é invisível, né? E assim, ali nos meus 28, 29 anos, acreditando naquela história. Depois eu fui descobrir que, obviamente, era tudo mentira, era uma mais. forma para você se acalmar. Mas você sabe que acho que Deus protege a gente no começo da carreira, né? Porque são umas coisas. Eu me lembro que eu ia de São Paulo para Santos, eu era substituta em Santos, e tinha muita neblina, chovia muito, eu estava aprendendo a dirigir, né? Pegava o carro da minha mãe emprestado, nem carro eu tinha, ela emprestava para eu não ter que ficar pegando tanto ônibus, né? E eu achava que eu tinha que ficar atrás de caminhão.
que se tinha neblina, se eu ficava atrás de caminhão, eu estava segura. Até que alguém me falou, você é louca, acontece alguma coisa, o caminhão sofre um acidente, você vai, né, direto na traseira do caminhão, você morre. E eu me achava super segura atrás dos caminhões. Por isso que eu falo, acho que o anjo da guarda, nesse momento, ele está ali, ó, firme, né? Ou seja, a peruana te enganava, enganou a juíza, né? Quer dizer, na cabeça dela, ela estava te protegendo. E aí nenhum bicho nunca entrou no seu quarto. Algo Não, ali tinha, né, Larissa? uma vez que entrou um, Carol, entrou um. Entrou um. E aí eu lembro que a Evelyn, que é era uma colega também, substituta na época, e eu gritei lá do meu quarto, Evelyn! Ela saiu correndo do quarto dela. Eu falei, gente, parecia assim, sabe, uma super mulher, assim. Ela saiu correndo com o sapato e cadê? E pá, bateu no sei o que que é aquele bicho lá. E matou o bicho. Então, assim, essas coisas tão simples, tão bobinhas, tão, né? Elas vão fazendo com que a gente cresça, amadureça, né? E tenha Sim, uma sim. outra visão de mundo, né? Para mim foi muito importante lidar com esses julgamentos, assim. A outra também, Carol, que eu lembrei agora lá. A gente está fazendo um júri de uma situação muito complexa. Porque, assim, cada região tem suas situações, né? Assim, Claro. tem os seus problemas, né? E tal, e a gente estava nesse júri aí. E aí tava um colega nosso, que era o titular ali fazendo. Titular não, ele era substituto também, tinha entrado no mesmo concurso que eu. E ele tava ali. Só que tava mais eu e essa colega Evelyn. Então, assim, nós três ali, meio que auxiliando ele, mas ali, né, parada e tal. O promotor era novo, também tinha 2 meses de carreira. E a gente também tinha pouco tempo, eu tinha um mês, né, quando aconteceu isso. E o defensor público, cabeça branca, tanto que aposentou, assim, depois daquele júri ele aposentou, assim, bem antigo e tal, experiente demais, nossa, um querido. E ele, Carol, ele começou a questionar um monte de coisa, ele começou a trazer um monte de quesitação, um monte de coisa, um monte de Ai, impugnação meu e tal. Deus, aquele júri que a gente está com tudo ali aprendendo a quesitar. Eu, ficou a Evelyn, ficou o Hugo, ficamos 3 colegas ali. Nossa, mas isso aqui. Eu cheguei para ele e falei assim: ó, eu falei, doutor, é isso mesmo? Tô achando que o senhor tá querendo. Ele, não, deixa, tá todo esses guri novo aí, deixa bater cabeça. Era um Tava se trote. divertindo com aquilo, entendeu? E rindo, assim, porque ele sabia de tudo, ele sabia muito mais que a gente, óbvio, né? E Ele, a gente a com os experiência. livros, né? Para o primeiro júri, com aquele monte de livro para fazer quesito, apostila. Pois é. Hoje a gente acaba fazendo júri ali sem nada, né? Tanto que Né? Mas no acostumou fazer. começo. E é muito legal, assim. Então, foi um período muito interessante para mim, enquanto pessoa, sabe? Assim, conheci muitas pessoas que me ajudaram a entender essa visão de mundo, essa distância da família. É como se fosse, assim, um verdadeiro... cortar mesmo esse cordão umbilical, que eu acho que até hoje não acabei não cortando, mas, assim, eu acho que eu dei uma pausa daquele tempo lá, sabe? Assim, porque... e aí a gente vê o tanto que o Brasil ele é rico, né? Ele é Sim. muito, o Brasil é riquíssimo, tem várias histórias diferentes, são 2 mundos diferentes, aliás, são vários mundos diferentes. A realidade do Pará é diferente do Rio Grande do Sul, que é diferente de São Paulo, que é diferente de Rondônia, que é diferente da Bahia. E assim, aprender várias histórias, várias situações, isso tudo na prática ali, no vamos ver, vai acontecer. Eu acho que acaba tornando aquela pessoa uma pessoa melhor, porque Sim. você acaba tendo que lidar com tudo isso, sabe? E tem que ser assim, tem que lidar com tranquilidade. Nem sempre a gente tem tranquilidade para lidar com isso. E é a hora que a gente fica apavorado, fica cansado, fica preocupado. Mas até isso é bom, porque eu acho que daí até isso vai moldando, né, a nossa personalidade. Não digo nem personalidade, moldando a nossa maturidade. E é interessante que você falou que a realidade é diferente, mas ao mesmo tempo a dor das pessoas é tão igual, né? A hora que a pessoa está sofrendo, está frágil, está vulnerável, precisando do judiciário, chega ali até o juiz e fala: juiz, por favor, me ajuda, né? Resolve a minha situação. Todo mundo parece que fica tão parecido, porque mudam os fatos, né? Muda a causa em si, mas as pessoas ali estão precisando, né? De uma solução que resolva o problema. E eu acho que isso, no fundo,
acaba sendo parecido. Ou você acha que não? Não sei. Sei que já Eu passou por acho, muitos lugares diferentes. eu acho assim, Carol, eu acho que há realidades diferentes, assim, sabe? Eu, assim, tem colegas, por exemplo, que não compreendem. A gente tenta falar assim a realidade como é em algumas regiões e as pessoas não compreendem o que de fato acontece, como que acontece, o porquê que é daquela forma, né? E aí o porquê que tem que ser tem que ter um tratamento diferente, enfim. Diferente. Então, assim, é muito diferente. Mas, de qualquer forma, isso que você falou em relação à dor, né? Eu acredito que isso é a dor das pessoas. Eu acho que quem faz magistratura, quem pensa na magistratura e entra de fato e é feliz, eu acho que todo mundo, todos os colegas que são assim, pensam muito nas dores das pessoas. Eu nunca conversei com um colega que tenha assim, essa percepção de ser insensível, né, aos problemas, às dores das pessoas. E eu já vi, assim, cada situação de colega, assim, de um estado, tentando resolver o problema do outro colega, ajudando, ligando, olha, faz isso, faz aquilo, me ajuda aqui, o que você faria nesse caso e tal. Mas, e tudo isso porque hoje fala assim, tempo é dinheiro. Ninguém quer perder tempo com nada. Mas eu nunca, A Carol, gente perde, né? A eu gente nunca ganha tempo ajudando o outro, não é? A verdade é essa. exagerando, sabe? Assim, não, toda vez está sempre pronto, não, vamos ajudar. Ah, você está precisando de antecedente fiscal, tá aqui. Ou se eu não consigo, fulano ajuda. Então, assim, isso muitas vezes a sociedade não vê, né, que o magistrado tem essa percepção. Assim, lógico que eu estou falando como regra, e de fato há exceções, mas de fato a regra é essa. Os colegas são preocupados, são alinhados com as dores humanas, com as questões que a sociedade tem enquanto pessoas que buscam ali justiça. Então, eu vejo esse cuidado, assim, sabe? E que não é visto, às vezes, pelo distanciamento que tem entre o judiciário e a população, a sociedade. E que reduziu muito com a tecnologia, né? Hoje, aqui, nós duas conversando, e várias pessoas assistindo, depois que terminar essa live, ela vai ficar gravada, provavelmente. Muitas outras pessoas vão assistir, do seu estado, do meu. Aqui eu já vi a Aninha, que é minha sobrinha, aqui também, do Rio Grande do Sul, vi pessoal do Acre, tem colega aqui de Rondônia. Então, assim, pessoas de várias regiões vão assistir e vão ouvir, né, tanto a mim quanto a você, e ter essa ideia de que as dores elas podem ser sentidas, é claro, de acordo com as devidas proporções, né, respeitadas as devidas proporções, sentida por nós, né? Então, isso não podia antes com a tecnologia, quando não tinha essa tecnologia. Eu acho que a tecnologia, a inovação, ela veio para aproximar também, de fato, aproximar. Porque, olha só, a gente faz muito aqui, Carol, Olha, atendimento. Pernambuco, Amazonas, olha lá, Larissa, tá todo mundo te falando de onde estão. Você vê como, olha, como Olha, realmente, né? Aproxima realidades tão diferentes, né? Bob, Soconé, um beijo, maninho. Olha que legal. Pois é, ó, Cuiabá, legal. Então, Carol, assim, a gente, Campinas, legal, né? São Paulo, eu esqueci que eu ia falar, Carol. Você estava falando que a tecnologia acabou aproximando. Isso que você está falando, só para a gente até aprofundar um pouco isso que você falou das realidades. Porque, na verdade, a gente do judiciário, a gente tenta, né? Fazer de uma forma uniforme, sempre aplicar a lei. Outro dia até estavam me dizendo, nossa, mas tem legislação estadual diferente? Porque eu tento, na minha página, né? Que é @juíza Carolina, explicar um pouco de direito. E aí as pessoas me perguntam as coisas assim, mais que para a gente é diferente. Uma moça me perguntou, mas como assim? Tem legislação estadual diferente? Cada estado pode ter uma lei diferente, por exemplo, para cachorro? Ela estava perguntando essa questão de raça de cachorro, se precisava ter focinheiro ou não. Tem estado que tem estado que não tem. Falei, pode, não é assim igual. E a gente tenta, de alguma forma, uniformizar, mas cada lugar, cada realidade, às vezes tem uma estrutura do poder executivo, por exemplo, que é muito diferente.
E muitas vezes, a quem que a pessoa socorre? Ao judiciário. Então, esses lugares, por exemplo, onde você falou, fronteira, não é? Às vezes lugares muito longínquos, as pessoas se socorrem de quem? Eu já passei por lugares em que não tinha estrutura nenhuma, a ponto de, às vezes, ter que dar uma decisão, depois pegar o telefone, ligar na prefeitura e falar, poxa vida, né? Vamos tentar fazer alguma coisa, alguma política pública aí, porque muitas vezes os outros poderes se omitem e acaba sobrando para quem? É o judiciário, é ali que as pessoas vão e pedem, e ali no pequeno, né, no grãozinho, é a gente que acaba socorrendo quando a política pública maior acaba não acontecendo. Então, acho que isso que você falou das diferenças nos lugares está muito relacionado também à forma como a política vai... A política que eu digo assim, né? Como o executivo vai se posicionando, como os recursos vão sendo distribuídos. Tem lugares do nosso país que são muito pobres ainda, né, Larissa? Infelizmente. Como é que era a estrutura do judiciário nesses lugares por onde você passou? Você tinha funcionário? Você tinha, né, computador? Como é que era? A estrutura é boa, sim, sabe? Até porque o Acre recebeu uma doação do CNJ, assim, alguns estados do Nordeste recebem, acho que até São Paulo também recebe, né? Alguns materiais Sim, lá. sabemos. A estrutura lá é muito boa. Mas essa questão de pegar o telefone e ligar, poxa, né? Isso e aquilo. Eu me lembrei assim que uma vez eu dei uma decisão e parecia assim, tá, tudo bem, eu dei essa decisão, eu assinei, mas e aí? Não tinha uma oficial de justiça para cumprir, não tinha pessoa, não achava a pessoa, porque a pessoa não tinha telefone. Quem estava responsável pelo órgão, né? Não tinha telefone, não tinha nada. Era assim, uma coisa completamente, era uma liminar em plantão à noite. Não tinha ninguém, não tinha ninguém, nada, nem para achar a pessoa para poder, de fato, cumprir. Então, assim, essa falta de estrutura, ela é extremamente prejudicial para a sociedade, obviamente. E aí, lembrei que eu ia falar aquela hora, e aí entra nessa questão aqui. Porque, às vezes, a gente aqui tem sempre, né, a questão de atendimento a ribeirinhos, a pessoas que moram em linha e tal. E aí vai um barco, faz todo esse Isso atendimento, é é um trabalho importante. belíssimo, belíssimo, belíssimo. Inclusive, assim, Rondônia foi um dos percussores, né? Tem até uma briga nacional aí. Quem que foi? Se foi Rio de Janeiro ou se foi Rondônia, né? Eu, como sou de Rondônia, falo que foi Rondônia, né? Então, assim, mas tem essa questão e tal. E hoje eu vejo, meu Deus, pessoas que estão lá em comunidades ribeirinhas, que estão longe, que completamente lugares assim, quase que inacessíveis, consegue pegar uma antena de celular e consegue conectar e consegue de repente assistir uma live dessa depois que vai ficar gravada. Então, assim, Carol, eu acho que o judiciário, em relação a essa questão de falta de estrutura e tudo, eu acredito que se a gente não começar a investir mesmo nisso, sabe? Eu acho que cada vez essas distâncias vão ficar maiores. Que Sim. bom que a gente não precisa muitas vezes pegar um barco e ir lá no Ribeirinho e só de fazer uma ligação no meu cartório, olha, o senhor está intimado. É claro que não são todos, é óbvio, é óbvio, é óbvio, né? Hoje tem a classe A e classe B, ok, mas C, D e as demais já diminui para 58% do Claro. acesso à internet, segundo os últimos dados. Então, assim, mas isso pode ser melhorado, né? Eu Pode. acredito que pode ser melhorado e pode ser mais acessível ao judiciário, né? O judiciário tem que se adequar à realidade social. Então, essa questão de estrutura, claro que assim, perto da estrutura que tem hoje é completamente diferente, né? De que quando entrou, enfim, tinha que. São situações bem peculiares, né? Mas hoje está melhor. Só que eu acho que o acesso à justiça, hoje, ela passa por um momento assim de inclusão, de. Que não admite esse retrocesso. E eu acho que isso ajuda também, porque vai sobrar dinheiro para investir em outras coisas, enfim. Claro. Os prédios conseguem ser melhores, inclusive, entendeu? Então, eu acho que eu sou muito grata, sabe, Carol? Eu vi que entrou aqui uma servidora, que foi minha servidora lá na comarca de Plácido.
que é também fronteira com a Bolívia, a Eva. Eu vi que ela entrou aqui, ela era, coordenadora do fórum. Há muitos e muitos anos. Eva. Parabéns aí pelo seu trabalho. Pois é, desde quando eu fui embora eu não tinha visto, né? E hoje ela entrou aqui. Olha que legal, como também isso aproxima a gente, né? Eu acho que desmistifica um pouco a figura ali do magistrado, aquela questão de estar distante, aproxima. E ao mesmo tempo que a sociedade vê, né? O que a gente faz, o tanto que a gente se importa com as pessoas. Eu acho importante também. Não, hoje em dia, eu estou numa vara civil hoje. A questão da pandemia fez com que a gente, é o que eu falei, tivesse que se adaptar de uma forma que a gente não imaginou. As audiências virtuais nas varas cíveis foram sensacionais, porque, assim, coisas que antes eu teria que mandar uma precatória, né, para um outro juiz, que não sabe o que é precatória. Quando o juiz de um local manda para um juiz, né, de uma outra cidade, para que uma testemunha que mora no outro lugar seja ouvida. Então, por exemplo, hoje, com o virtual, eu posso eu mesma ouvir essa testemunha. Quer dizer, é diferente você julgar você tendo esse contato. Né? As pessoas, e assim, gente de outros lugares, de outros países, né? Juízes de família falaram que puderam fazer divórcios. Sabe, coisas assim, com pessoas que estão em outro país. Olha como aproxima. Né? Aproxima demais. E assim, resolve problemas. Sabe, eu fiz uma audiência aqui que durou mais de 30 dias. Eu até acredito que ela seja a maior do Brasil em relação à quantidade de dias mesmo. Foram mais de 100 testemunhas. Carol, Nossa, você imagina? Audiência do quê, Larissa? A curiosidade. É uma CRIM, organização criminosa. Mais de 100 testemunhas. O advogado, ele tinha escritório, né? Escritório no Paraná. Você imagina quanto que esse advogado, um dos advogados, né? Porque tinha mais de 10 advogados, de cada um de uma região, só um daqui. Você imagina o tanto que trouxe economia para esse escritório, não precisar pagar passagem aérea, hospedagem, tudo em outra região e ficar mais 30 dias, 36 dias afastado da sua casa, do seu lar e do atendimento dos seus clientes também. Então, ele fez audiência lá do Paraná, de Curitiba, aqui, sem precisar de correspondente, sem precisar de nada. Ele simplesmente fez. O cliente teve uma assessoria excelente de qualidade, porque ele esteve presente o tempo inteiro, né? E os outros advogados também, cada um em uma região. E assim, tem aquela certa assim, repulsa no início, né? Porque eles acham que talvez é mais informal, eles gostam mais de formalidade e tal. Só que todos, no final, adoraram e me agradeceram. Eu fiquei até assim, sabe, feliz, assim, porque eles, olha, doutora, foi excelente, foi uma economia gigante para o escritório, a gente ter feito dessa forma. Nós conseguimos ouvir testemunhos que a gente arrolou, que, sinceramente, teve uma testemunha que a gente... né? Não conseguia. E até que a gente conseguiu o telefone, de não sei de onde, que estava acontecendo, né? Pegamos e ouvimos aquela testemunha. E assim, esse processo com certeza ia durar... Veja bem, Carol, esse processo ia durar com certeza uns 2, 3 anos. Entendeu? Nós temos dias a instrução dele. Então, assim, o advogado se livrou do processo, se livrou, que eu digo assim, no bom sentido, né? Ele resolveu aquele processo, pro sim ou pro sim. Foi embora, né? O cliente também teve sua resposta. Então, assim, tudo agilizou. E ele teve tempo do escritório dele para pegar outros processos, pegar outros clientes. Fora que se você for pensar, quando se trata de gente presa, né? De acusado preso, é um risco enorme esse transporte. Não é? E leva para fora, sai do fora. A gente sabe que muitas vezes coloca em risco todo mundo. E no caso do civil, de família, o que eu noto também é que fica muito mais objetivo. A hora que está virtual, os advogados perguntam, sabe, mais diretamente. As perguntas são mais direcionadas. Quando está ali, no ao vivo, acho que a energia fica diferente. Todo mundo quer falar. Todo mundo acaba tendo até às vezes mais briga. Eu tenho sentido uma cortesia, uma educação, uma forma de atuar que eu tenho sentido muito bem. Eu tenho gostado muito das audiências virtuais. Mesmo os despachos virtuais. Como eu tenho despachado muito com advogados de outros estados. É bem isso que você falou. O digital, ele favorece muito. É uma petição, eu acho assim, excelente. Até eu queria dizer para você que essa experiência como foi legal. O advogado, ele me mandou uma petição, uma só folha com um QR Code. Eu nunca tinha recebido. Eu abri ali o QR Code, era um vídeo dele. O vídeo dele tinha 1 minuto.
E nesse um minuto e pouquinho, eu acho que ele falou assim, ele falou muitas palavras. Ele falou. E assim, eu achei tão Era um legal. despacho via petição. Porque ele fez um pedido de reconsideração ali. Ele usou a tecnologia, o meio digital. Eu nunca Né? vi isso, Larissa. Ele com certeza economizou tempo, ou dele escrevendo, ou do próprio estagiário, ou outro advogado, enfim. Claro. Falou, eu compreendi. Também me economizou tempo de olhar a folha ali, porque para colocar no papel você sabe que coloca mais. E eu compreendi perfeitamente. Eu falei, meu Deus, que se todos os advogados fizessem isso, outra situação que está bem legal também é o recurso do Visual Law e Legal Design, que é aquelas pessoas inteligentes, que chega para a gente já no outro nível, né? Não cansa, vem ali com sumário. Você quer saber tal coisa? Até no meu curso eu ensinei como que faz. E assim, os próprios colegas juízes fazendo também decisão nesse sistema, né? E os advogados com petição. Eu acho assim, ó, excelente, porque a visão do juiz, quando ele olha isso, ele olha até de maneira mais rápida, ele consegue compreender, a compreensão melhor, e com isso, celeridade, duração razoável do processo, ou seja, um resultado mais rápido ali para o cliente e também para o judiciário, né? Que é a gente terminar o processo. Então, essas questões, assim, do direito digital me instiga, eu gosto, porque eu acho que tá resultado. E eu acho que traz uma forma diferente do judiciário, sabe? De ser diferente, de estar diferente, de decidir diferente. É verdade. Eu acho que isso é o caminho. É o que você falou, é um país enorme, com distâncias enormes. Né? A gente ainda tem tanto a percorrer. E essa possibilidade de você ouvir pessoas de outros lugares, né? Ver os problemas de outros lugares, você poder perceber, às vezes, que tem coisa tão parecida, coisa tão diferente. Né? A gente está conversando. É muito interessante tudo isso. Você sabe, Carol, assim, uma coisa que eu acho bem legal, a testemunha, ela fica muito mais tranquila, natural em casa. Sim. Ou seja, fora do ambiente do ela consegue prestar um depoimento com muito mais clareza, com muito mais objetividade, porque ela está ali, gente que ela considera seguro. Então, eu vejo que até o nível dos depoimentos melhorou demais. O nível até de veracidade, de transparência, melhorou demais. E os advogados, eu acredito que essa transparência também está ali entre a testemunha, o advogado, todo mundo ouvindo do mesmo jeito, na mesma circunstância. Então, assim, eu acho que teve um ganho muito grande, não só para o judiciário, mas também para os advogados. Eu acredito que isso foi assim um ganho extraordinário, sabe? Eu espero que isso não se perca, né? Me falaram que alguns advogados que eram audiencistas perderam muito porque eles trabalhavam fazendo audiências, mas eu acredito que é o natural que surjam outras coisas, né? Outras áreas que os advogados vão atuar, porque eu percebo que esse progresso que se teve, uma coisa que não tem como voltar, né? Até com a questão do home office, o que se economizou com água, luz, prédios, aqui, não sei aí, né? Enquanto em São Paulo, que se gasta com isso para manter esses elefantes que são os prédios públicos, é um absurdo. Você podendo reduzir gasto, é o dinheiro de todo mundo, né, Larissa? A gente tem que pensar em termos de futuro. Assim, os colegas que eu consegui conversar acerca desse assunto, acaba que falam assim, olha, eu atendo mais agora, eu atendo ali no virtual, tenho canal próprio, tenho um balcão virtual, tem o WhatsApp Business, né, que é da própria vara. Então, assim, hoje mesmo eu publiquei o acesso bem rápido ali para os advogados. Eu estou até de licença, mas fiz essa publicação. Porque a ideia assim, olha, acessibilidade. O advogado tem que falar com o juiz, tem que conseguir falar, né? Esse é um fato. Então, assim, eu acho que quando a pandemia veio, e se tornou tudo muito mais digital, né? Muito mais tecnológico. Eu acho que essa acessibilidade, pelo menos assim, o que eu posso ver em regra geral, lógico que há suas exceções, né? Mas em regra geral, ela se tornou muito melhor. Então, eu também acho que não pode retroceder de jeito nenhum. Quero mandar um beijo pro Carlinhos, que acabou de entrar, um querido. Banda Carlinhos. Solange, que legal. Beijo, Carlinhos. Excelente banda. Ai, gente, é isso, Larissa. Eu vou ter que te pedir
para fazer seus comentários finais. Passou tão rápido, gente. A gente devia ter o poder de parar o tempo, né? Suspender quando está muito bom, para fazer render mais. A gente tem que conversar mais vezes. Vamos ver se a gente marca uma outra vez, uma outra conversa para falar mais dessa questão do direito digital, que é um tema que me interessa também muito. Nós vamos começar uma nova série aqui sobre literatura, livros, com dicas também. Eu sei que você lê muito, vê muito filme, a gente está em grupo sobre isso também. Já fica aqui meu convite para você conversar também com a gente sobre isso. E vou pedir então para você fazer aí suas palavras finais, convidar todo mundo para te seguir, que eu sei que você fala muita coisa interessante lá no teu Instagram. Tá com a palavra, amiga. Eu quero mandar um beijo para os colegas que entraram aqui, que eu sei que vai assistir depois também. Dizer que eu estou sempre à disposição, né? De todos vocês. No meu Instagram, no meu direct. Eu estou publicando muita coisa sobre o direito digital, Carol, porque eu acho que assim, as pessoas precisam entender e compreender a necessidade de se estudar o direito digital hoje. Porque quem não estudar vai ficar para trás. Eu acho que eu vou deixar isso como último recado, viu, Carol? Eu acho que quem não estudar direito digital e quem não se aproximar desses temas vai ficar para trás. Então, o meu recado final é que todos possam se deliciar ali com as notícias que eu estou postando dentro do direito digital. E quero anunciar para você também, Carol, aqui em primeiríssima mão, que eu não ninguém, para ninguém ainda, tá? Que eu vou oferecer um curso 100% gratuito de direito digital agora no começo. Eu quero. No começo de dezembro. Serão 4 aulas e a ideia, Carol, é fomentar o debate, fomentar o assunto, mostrar e principalmente mostrar como isso é benéfico, tanto para o judiciário, mas principalmente, sobretudo, para as partes, para os advogados, que acabam levando até nós de uma maneira diferente, né? De uma maneira mais rápida e tal. E o curso é 100% gratuito, então todos podem participar. Mas aí eu vou lançar lá no meu Instagram, que é @Larissa_Pinho-Lima, e aí vocês podem acompanhar. Muito bom, Larissa. Eu mesmo vou acompanhar. Falar com você. Adoro de paixão você. Olha, coraçãozinho. Eu também. Adoro você, você sabe disso. Já estudamos tanto junto, né? Que venham outros cursos, outras oportunidades. Gente, sigam sim a Larissa. Quem ficou com alguma pergunta que a gente não conseguiu responder, aqui na APAmais a gente não costuma abrir a caixinha de perguntas, mas lá na minha página, que é o @juizacarolina, eu sempre respondo. Perguntem lá, a Larissa eu sei que também está lá disponível para responder. Karen, obrigada, amiga. Karen vai ser ouvida aqui também. A gente vai fazer uma live com ela mais para frente, que ela vai contar lá do Amazonas, as experiências como eleitoral de barquinho, como é que ela faz isso que você falou, todas as dificuldades. O Ribamar, que está sempre aqui também presente nas lives, prestigiando. Juizado especial, que fez café aí para todo mundo. Que participou, a gente só pode agradecer. Todo mundo que quiser saber coisas sobre o judiciário, sobre juízes, essa página aqui da APAmais é excelente. Tem notícias corretas, né? Que a gente às vezes vê tanta notícia que não é a mais correta sobre nós. Então, chamo todos a estarem aqui conosco, participando, perguntando. Estamos à disposição. Carol, parabéns para a Vanessa também, que eu achei muito legal. Deus, sim. Excelente, Vanessa, um grande excelente. Vanessa merece todos os parabéns, todos os esforços, tudo que ela faz pela APAmais. Vanessa e a Renata Gil também, né? Nossas mulheres à frente das associações. Muito obrigada, gente, a todos. Espero vocês semana que vem. Semana que vem nós vamos ter uma promotora que cuidou muito de improbidade administrativa. A Camila chegou a pegar helicóptero, que ela morria de medo. Aquelas coisas, desafios, as dificuldades, né? Para ir atrás, para correr atrás dessa parte aí de corrupção, desvio de dinheiro. É uma outra área aí que eu acho muito interessante a gente saber como é que faz. Como é que são os promotores que atuam no CIVA, né? Obrigada, gente. Beijo, gente. Beijo. Tchau.